O ex-diretor da Polícia Federal dos Estados Unidos, James Comey, afirmou hoje no Senado que não tem dúvidas de que a Rússia tentou interferir na campanha eleitoral que levou Donald Trump à presidência do país. Mas ele negou que Trump tenha tentado interromper a investigação na época em que ele era o diretor do FBI. Para James Comey, a Rússia exerceu ingerência nas eleições mediante a invasão dos sistemas de computadores do Comitê Nacional do Partido Democrata. James Comey foi demitido em maio e as circunstâncias da saída dele não ficaram totalmente claras. Na época, Donald Trump alegou que o FBI estava em uma situação caótica. Bom, aqui dentro o assunto não pode ser outro agora, Suad Nasser. É o depoimento do James Comey ao Senado americano. O Trump estava enfrentando uma situação complicada desde que chegou ao governo já, não é? Com o James Comey agora dando esses depoimentos ao Senado, pode piorar? Muito, porque ele não acusa o Trump de ter feito nada errado, mas ele diz que as conversas que ele teve com o Trump deixaram ele muito em dúvida com relação às intenções do Trump. Então, o que foi que ele fez? Ele documentou todas as conversas. Cada vez que ele saía de lá, ele escrevia e fazia isso em termos de memorando. Então, ele documentou, e são oficiais os documentos. E ele apresentou tudo hoje. Aí ele disse que o Trump pedia a ele fidelidade. Aí ele disse assim: o senhor vai ter minha honestidade. A resposta do Trump: senhor, eu espero que você seja um honesto fiel. Aí ele está contando tudo isso agora, e ele contou que realmente houve uma intervenção, uma ingerência por parte da Rússia, que antes do Trump assumir a presidência, essas conversações já haviam sido feitas justamente para retirar as sanções que estavam sendo jogadas sobre a Rússia. E agora vai começar. Agora, aliás, você já tinha mencionado isso quando a gente estava ainda no começo daquele processo eleitoral, e você mencionava o Trump, da relação que ele tem com o petróleo, com o mercado, com a Rússia. É a lógica da coisa. É a lógica, não é? Quer dizer, não é surpresa. Não é surpresa porque ele é um capitalista. Ele faz parte de um hall de empresários que gosta de ganhar e lida com o exterior. Quem ele colocou ali como ministros e representantes são todos grandes empresários milionários que têm alguma coisa a ver com petróleo e que, automaticamente, a Rússia, sendo um país extremamente grande produtor de petróleo, também tem relação com eles. Então, automaticamente, são todos amigos. Agora, que tipo de ingerência, de interferência os russos poderiam ter tido, Suad, que tivesse colaborado para a eleição do Trump? O que é dito ali é que hackers entraram realmente para verificar o que havia nos e-mails, nas contas de e-mails do Partido Democrata. Mas não conseguiram fazer nada de errado, não. Agora, parece que o Comey estava descobrindo tudo isso e o Trump pediu que ele parasse com as investigações porque o Flynn estava sensível ali, estava delicada a coisa com ele, e ele não queria que interferisse na vida profissional desse profissional. E ele falou que não, que ele poderia continuar a fazer a averiguação, que nada ia ocorrer naquele momento. Mas que se ele descobrisse alguma coisa, ele não gostaria que o FBI fosse afetado de alguma maneira, porque o FBI não pode sofrer com nenhum tipo de ordem ou desmando da presidência da República. Ele é um órgão independente. Então, foi isso que ocorreu. E agora ele está contando tudo isso para os senadores. E agora vai começar a conversa a fluir. E pode começar uma sangria. E com provas, porque logo depois da conversa, para ameaçá-lo, o Trump colocou no Twitter que ele poderia ter gravado as conversas. E isso significaria que ele tinha alguma coisa contra ele. Aí ele responde o seguinte: que bom, tomara que tenha gravado o mesmo, porque assim vai combinar exatamente com o que eu fiz em memorando. Então, o Trump está mexendo numa casa de vespas. Um vespeiro. Que vai... Isso pode fazer ele cair. Pode fazê-lo cair por meio de um impeachment. Pode, isso sim. Apesar de ele ter a maioria nas duas casas. Ele está mexendo com a soberania nacional, porque ele está mexendo com outro país, e ele, inclusive, chegou a passar informações que ele obteve sobre o Estado Islâmico, dadas por Israel a ele, num momento muito, muito significativo, ele repassou para a Rússia.